Um comunista aí indo nesses podcasts de direita, canalhas. Foi lá no Inteligência Limitada. Ele tá tirando sarro dos gaiafatos, inclusive. E deu papo. Esquerda versus direita nas redes sociais. Vambora. Eu vejo algumas situações, tá? Pode deixar vocês com 1,80m, chat? Vocês vão se comportar? A esquerda no Brasil, quando a internet Acho legal esse negócio de desembarcou, 1,80m, 1,70m. ela era poder. A gente tinha o PT no poder. Né? Quando houve assim, a grande mudança da internet, né? Foi no período do governo do PT. E o PT tinha uma comunicação muito institucionalizada. Então ele tinha lá os seus veículos mais próximos, que né? Funcionava assim, chapa branca, ou fazendo... Pô, que honesto da parte do cara falar Eu isso. gostei desse cara aí. Ele fala umas Verdade. bobagens, mas esse cara parece ok. Alguns viu? blogueiros na época. E olha que tinha lá legal alguns o símbolo do comunismo, influenciadores, que moderno. Antes ainda dos Vilela canais, tá até usando dos o podcasts. Mídia formal, então na mídia de massa, Certo. e nesses canais dessa mídia que ele ajudou a construir ao longo da sua própria Aumentar um história. pouco o volume. E também tinha uma base muito forte assim de propaganda, vamos dizer, também no ensino superior, no pessoal dos cursos de humanas Exato, e coisas do exato. tipo. O que aconteceu? Eu tenho Na um pouco minha de medo de interpretação, o deixar PT perdeu o o Luigi- timing do estouro da internet como nova que o Renan vira ágora comunista. política. Porque na minha avaliação, a internet hoje, cada vez mais... Explica o que é Ágora. Ágora é uma praça que tinha... Ô, mano, o cara Pelo não para amor de Deus, acertar. como nada. Vamos fazer o seguinte. Antes de peraí. vocês irem em podcast, Eu acho que eu vou parar isso aqui. Por quê? Você tem que parar de ficar concordando com o comunista. Mas o aqui, cara tá- velho. tô sendo a gente, honesto, a tá? gente é um movimento liberal. Tá, Não, deixa eu xingar brincadeira. ele, vai. Comunista maldito! Sai da minha tela, que tira esse vagabundo aqui! Camarada Renan. Que isso? Cuidado, É que a camarada análise tá Renan. certa. Assim, a gente surgiu nesse processo. vocês pegam o dicionário Aurélio, tá? Pega o dicionário Aurélio, queima ele, tá? Queima. Para de falar difícil. A Grécia Antiga, Verdade, tá. que era onde as pessoas discutiam política. Isso, o pessoal né? subia num negocinho E e pá, discutiam lá isso. Então, assim, e eu vejo a internet hoje como isso. Uma coisa onde o debate acontece. Claro que ainda é uma ferramenta tem um recorte de classe, ainda não é para todo mundo, né? Principalmente streaming, né? Mas, gradativamente, vem se popularizando. E o que aconteceu? Basicamente, 80% dos lares brasileiros hoje já contam com alguma conexão de internet, né? Só o YouTube, por exemplo, o veículo que eles estão aí no Brasil, segundo dados mais recentes, possui 140 milhões de usuários. Pessoal, Não dá pra falar será que é o uma Renan coisa tá meio pequena. comunista? Não. Meio, galera? Não dá Tá pra falar que é complicado. uma coisa avessa. Tô né? quase fazendo ali... 140 milhões de usuários. Inscrevendo ele no curso Quando do isso Olavo, estourou, CFC. O PT estava muito preso nesse tipo de mídia que ele tinha e acabava hegemonizando o discurso da esquerda. Sim. A direita é que começou a fomentar esse trabalho na internet, com canais, com Bloggers. influenciadores. Esse cara aí é conservador? Sim, aquele símbolo do comunismo ali, que faz alusão ao comunismo, bonezinho de sindicato. É uma coisa bem conservadora. Com bloggers. E isso explodiu, tanto é que o Bolsonaro é filho desse Com processo. certeza, Perfeito. não tenho dúvida. Não, assim, Por ó, mais te que falar um ele fale negócio, que só, não, só uma pausa, até tá? A esquerda, quando faz análise e não mera propaganda, tem muita coisa interessante, tá? Até porque uma das grandes tradições da esquerda, inclusive da esquerda revolucionária, é fazer análise de conjuntura boas o suficiente para tomarem posições políticas e montarem as estratégias deles. Então, a ideia do analista de conjuntura aqui, em grande medida, começou a ganhar um caráter quase profético, né? Aí tinha as discussões, era Lenin, o Trotsky, aquela coisa do começo do século XX, né? Aí tinham as internacionais, aqueles fóruns de discussão. Tudo isso aí faz parte dessa tradição que os caras têm. Então, quando você pega um comuna e ele tá, por enquanto, sendo honesto, não é que eu tô falando que ele é bonzinho. Eu tô falando que ele tá fazendo uma leitura histórica que até aqui tá certa. Tá correto. Pode dar? Parte desses influenciadores romperam com ele e gente que ajudou a eleger ele. Com e depois certeza. rompe com ele, né? Nando Moura e vários outros. Nando Moura é um exemplo bem bom pra gente porque ver, né? ele cresceu muito, batendo, né, na esquerda, no poder, e de repente ele rompe com o governo e também volta a bater. Mas ele é eu acho que é a ponta de um iceberg de um movimento grande. MBL também vem disso. Opa! O MBL, ó nós. assim, na verdade, quando é que foi o grande E? estalo? Op! 2013. Foi o Vem Pra Rua?
Foi 2013, né, que nós tivemos, aliás, a jornada de julho, tal. E aí depois houve uma disputa do saldo de 2013. Exatamente. E eu acho Quem que ia bem ocupar esse colocado. espaço, A né? esquerda perdeu essa disputa. Mas não parece... E aí, É Renan? verdade. Bom, tem um livro nosso, tá? Que chama Como um Grupo de Ajustados Derrubou a Presidente. Eu conto, porque eu participei de 2013 e eu claramente ouvi, gente, isso aqui tá mal organizado, dá pra liderar esse processo. E eu faço uma experiência, eu tomo uma manifestação, vou com uma roupinha. Ô, Plito, pega aquele quadro que tem uma camisa da seleção brasileira aqui pra mim, que eu até enquadrei isso, tá? Eu pego uma camisa da seleção brasileira de 1980, é a camisa, né? Vou na manifestação e aí eu faço uma coisa que eu sabia que dava pra fazer, bem simples, eu levo um RG, entrego pro polícia e falo, sou eu que convoquei, sou o responsável pelo ato, porque ninguém naquela época queria ser responsável por nada, porque dava depredação. A polícia adorou, todo mundo gostou, não teve depredação, foi legal, foi a manifestação do PEC de 37, uma manifestação num sábado. Aí eu falei, beleza, tá, temos um padrão aqui, Plitão, ó, pegar, caramba, tá pesado, vamos lá, obrigado. Ó, a camisa é essa, a gente até mandou enquadrar aqui a camisa, Abaixa. Isso. tá? A gente até mandou enquadrar a camisa, porque é a primeira participação de alguém do MBL numa manifestação, tá? A camisa é a primeira de todas, né? A camisa seminal, é a primeira, a camisa patriótica verde e Eu amarela. achei que você tinha comprado desse de algum jogador e que tinha assinado. Não, Que imagina, tava essa aí. camisa tem um papel simbólico na história do MBL gigantesca, tá? Você quer que pegue aí? Ou eu posso deixar aqui embaixo? Isso, pode deixar aí embaixo. Então, então eu fui nessa manifestação justamente para isso. Inclusive tá no nosso filme e eu conto essa história também lá no livro, tá? E foi para fazer isso. Eu aprendi como funcionava 2013, me encontrei com muita gente, muitos meninos que eu conheci ali em manifestações de 2013 entraram nessa história de Black Bloc. Um rapaz, inclusive, perdeu o olho, né? Foi um negócio muito feio. Essa tomou- notícia dele ontem, inclusive, que ele não foi. Ele perdeu. Como se fala? Ele perdeu o processo de que ele moveu contra. Ah, é? Aham. Chama Vitor, alguma Não coisa assim? É um lembro. garoto. Era um Ele garoto. perdeu o olho, né? que Fotógrafo? perdeu- Não sei se é um foi? fotógrafo. Ele era um garoto bem equivocado. Era um garoto bem equivocado. Bem assim. equivocado. Bem equivocado. E, enfim, ele tomou uma bala de borracha no olho, A ou um indenização ele estilhaço. não conseguiu. Mas ele tava lá depredando ele tava completamente fora da casinha. Vamos lá? Vamos. Que ela se retirou e não quis brigar por esse espaço em algum momento? Assim, é difícil avaliar 2013, porque tem muita gente, sobretudo a galera mais fiel ao PT, que diz, 2013 foi a nossa primavera, né? Que foi a primavera da direita, quando se instalou o golpismo. Eu não tenho essa avaliação. Eu acho que havia uma porção de tensões sociais acumuladas. Caralho, vai fazer 10 anos disso, mano. 10 anos das jornadas de... E é uma coisa que eu gosto muito de ler, opiniões sobre as jornadas de julho. Tem esse pessoal que fala se a direita ganhou ou não protagonismo, se a esquerda perdeu o protagonismo, se foi com o movimento cooptado, se foi um movimento golpista financiado pelos Estados Unidos. Eu gosto de ler sobre. Cara. Eu gosto também, tá? Gosto Luidão, mesmo, eu verdade. adoro esse assunto. Acho interessante. Eu adoro esse assunto. Como eu participei e, o MBL, se for falar quem pegou o rescaldo de 2013 e transformou em coisa nova, foi o movimento, chama Movimento Brasil Livre quem fez isso. Então eu tenho muitas... Assim, é muito interessante acompanhar. Mais uma leitura que vocês podem fazer, para vocês que gostam disso, é você acompanhar que a questão do uso da tecnologia e a capacidade de disseminação de convocações. E as tensões políticas e sociais, e esse comunista que está falando aí, Humberto Nome, ele foi feliz em dizer que estavam represadas na sociedade brasileira por conta das redes sociais, elas começaram ali a ser alvo de convocações. Só que em cada país isso deu de uma maneira diferente. Você teve lá na Espanha, que deu inclusive origem ao partido Podemos. Você teve também convocações usando as redes sociais. Na época eles usavam muito o SMS mesmo. Não era o WhatsApp. Aqui no Brasil nem era muito WhatsApp, foi muito Facebook que começou a ter isso. Nos Estados Unidos você teve o famoso Occupy Wall Street e teve um paralelo ali que surgiu do Occupy Wall Street, que foi uma coisa que eu olhei e que foi muito grande em termos de convocação, que foi o Tea Party. Né? O Tea Party foi uma outra coisa. Você viu o Occupy Wall Street, Tea Party, a gente, né? Comecei a ler ali, as tecnologias estão sendo usadas nas redes para outras coisas. Você teve Oriente Médio, já citei, você teve o Maidan na Ucrânia, tá? Ou seja, você teve no mundo inteiro essas ondas acontecendo, né? Aí tem gente que fala, isso foi coisa dos Estados Unidos, isso foi arma de guerra híbrida dos Estados Unidos para derrubar regimes adversários, etc e tal. Olha,
é uma hipótese, mas eu não acho que a galera que organizou os primeiros atos que redundaram em 2013 tinham contato direto com algum. Mas a mecânica das redes permitiu isso. Mas a mecânica das redes também permitiu muita coisa que é ruim para os Estados Unidos, em outros países. Então também, né, isso não necessariamente bate. A mecânica das redes permitiu... Occupy Wall Street, que foi ruim. foi a primeira de todas. Mas assim, pra dar um exemplo, o Chile, a Constituinte chilena, foi baseada em redes. Foi uma inflexão bem profunda à esquerda, usando redes sociais. Então, o que eu olho, assim, acho que foi um processo, assim, esse swarming que teve lá, né, eles chamam de enxameamento, né, as pessoas indo falar, é uma coisa muito peer-to-peer, muito usuário com usuário, foi uma coisa muito nova, mas depois aquilo foi sendo clusterizado nas redes, ou seja, as pessoas foram se agrupando em interesses, em ideologias, em grupos e líderes, e aí as coisas se transformaram no que a gente pode chamar de polarização depois. Né? O Felipe Silvério falou que o cara fala o céu é azul e Renan concorda. Vocês são comunistas. Sim, se ele falar que o céu é azul, eu vou concordar. Desculpa, cara. Desculpa, eu achei que você tinha terminado, eu acabei te cortando. Não, Renan, cortou, mas concluir? foi isso. Não, vamos lá. Tá. Vamos fazer essas análises 10 anos depois. Testar. Desde quando você lê, Luiz, é tweet, mano, lê thread. Você acha que eu vou ler livro? Eu não preciso, já li todos. Frustração relativa, de uma classe média, que depois de tantos anos do governo do PT não via mais oportunidade de continuar avançando. Pausa. Teve muito avanço. Esse cara tá falando, assim, a minha análise, por isso que eu tô gostando dele. Basicamente, eu falo isso. Não é que eu tô concordando com ele. Na verdade, ele tá basicamente falando o que eu falo. Não tô falando que ele me copiou. Às vezes o cara não viu nada meu, mas tipo, toda a minha análise, a análise que eu coloco no livro do MBL é essa. O livro nosso é essa. Minhas entrevistas falam disso também. É por isso que eu tô concordando, porque basicamente eu falo isso há tipo, sei lá, quase 10 anos. Pessoal, chegamos a 4.000 pessoas ao vivo e 2.600 likes. Ajuda dedo a no gente, like. Vamos tentar chegar em 4,5, vai? E por favor, se inscrevam no canal. É muito importante pra gente que você se inscreva no canal. Pouca gente que assiste, na verdade, está inscrito. Vamos lá? Continuar. Para as classes mais baixas, né, com os programas sociais do PT. E para as mais altas. E a mais alta também Os lucrou. banqueiros, os caras. Isso. E aí aqui no meio ficou... se espremeu. Putz, E aí- essa leitura é muito boa, viu, Humberto? Só que o que acontece, cara? Quando passa... Vilela! Ô, maluco, eu já falei isso no Vilela! Ô, cara! Que isso, meu? É exatamente isso. Isso é uma rebelião de... Nós vivemos durante todo esse tempo, eu acho que se encerrou agora com a derrota do Bolsonaro, porque vai ter um ciclo novo. A grande revolta da classe média brasileira, a grande revolta dos pagadores de imposto, essa é a verdade, tá? Foi a revolta do burro de carga, e o problema é que ele é um burro de carga, né? Realmente carrega a carga, mas ali elegeu o Bolsonaro, ficou tomando cloroquina e ficou só burro. Renan, essa aí não é a sua análise. É a nossa análise. Quando eu chamo de mim é porque eu externo muito, mas assim, é uma coisa que a gente Mas agora ele sim. socializou a análise, né? Agora tá socializado. Nossa, entendi. É o meme, caramba. 2013, o saldo de 2013 foi disputado. E aí a direita ganhou com tudo. Cara, aquela autora Ana Beatriz Moraes, no livro dela, Quem Não Pula, Que é Tarifa, ela analisa bem essa situação do pós-2013, né? Tem um capítulo ali que ela fala sobre como a direita se fortaleceu, cara. Esse livro é muito bom, cara. Procurem aí. Braço de ferro, é verdade. Por quê? Porque a esquerda... Porque no começo estava todo mundo lá, né? Aí começou uma parada, baixa a bandeira, sem partido, não sei o quê. Isso pra nós da esquerda, sobretudo da esquerda radical, não é interessante. Interessante que tenha todas as bandeiras ali, que se veja que são os movimentos sociais por trás. Então não é legal baixar a bandeira. Mas na época, aquilo tava... Foi exatamente aí que começou a virar pra direita. Foi exatamente. Foi quando começou a assumir Tanto que aí as bandeiras dos partidos. Aí eu comecei aí, inclusive. Exato. Então, expulsam os partidos, tiram as bandeiras, e aí fica muito grande. Assim, começa a ter muita gente, começam a ir pessoas mais velhas, e pessoas de todas as... Não todas as classes sociais, mas a classe média compra pra valer. E aí fica grande, e sabe o que acontece? Aí a esquerda volta a colocar, aí surge o fenômeno dos black blocs e isso afasta essas pessoas. Tanto que quando a gente propõe as manifestações em 2014 e 15, sempre com muita polícia, sem black bloc, as pessoas, é isso aí. Essa é a nossa manifestação. Lembra qual que era o canto da Polícia Militar? Batia palma pra Polícia Militar. A gente batia palma. Era um negócio Viva a PM! Viva a PM!
Tava acontecendo. Era meio muita gente cringe entrou ficar nessa. batendo palmo o tempo todo. Eu lembro que na ficou marcha, a gente foi pra Brasília. Mano, hino, tinha que ficar cantando hino O toda tempo hora. todo, maluco! Você tinha que cantar, você tinha uma manifestação. Cara, eu não aguentava mais ouvir o hino nacional, velho. Eu queria... Sempre tinha alguma pessoa neurótica puxando você. Ô, canta o hino. Mano, de novo. E aquela música, vem pra rua, como que é? Vem Nossa, a pra música- rua. nossa. que- Nossa, eu odeio essa música. Ai, vamos lá. Vai. Uma de defender o governo, então defender o governo seria defender a esquerda. E aí nós perdemos o bonde da história. Se estabelece no Brasil, o MBL se ratifica. Opa! Chega aqui no Brasil, Eita! vários Chega no blogs, Brasil. vários Onde que a gente tava antes, Ana? Enfim, vamos ver. youtubers começam a explodir. Quando eu entrei, Cara, aquele negócio das mitadinhas nessa época da internet começou a surgir. Galera, mano do céu, vocês lembram? Eu lembro. Que fase tenebrosa da internet. Que fase tenebrosa. Não, é ruim, Não, mano. quem criou, né? Ah. Quem criou as mitadinhas, Renan Santos? Não sei, cara. Eu sei quem criou. Posso falar quem criou? Não, quem? O Sr. Rafael Rizzo criou Sim, as Sr. Rafael mitadinhas. Rizzo. Sr. Rafael Rizzo. Era só vídeo de imitada, só vídeo de lacrada, E era mesmo. só vídeo de turn down for what. Nossa Lembra senhora. disso? Cara, Turn it down tem, for what? não, tem uma clássica do MBL que é... Como é que é? Macron... Não, era o Macri. Alguém faz. Macron não, a gente nunca... Faça isso. Eu lembro desse meme. Ah, é meme do Rizzo. Não, cara, isso daqui... Essa é a melhor imagem já feita na internet. Cara. Deixa eu ver. MBL. Ah, não, cadê esse post? Eu- Que Macron é Cara, Macri, pô. O Renan ama Macri, que o Luigi caralho, zoe ele, cara. mano. É incrível. Não, é que, mano, essa do Macri, eu acho que tinha alguns do Macri realmente eram muito constrangedoras. Mas é que, assim, foi a primeira experiência de um presidente de direita, mas não direita, não é direita, mas um presidente mais à direita na... Essa imagem é na muito gente- boa. no YouTube, em Essa Qual? imagem é muito boa. Em 4K. Alguém faça esse homem Vergonha. parar de mintar. Ai, caramba, cara. Essa imagem aqui, pra mim, ela... Essa imagem, gente, sem brincadeira, ela é muito geracional, cara. É de um momento histórico do país. Que isso daqui era compartilhado a rodo, velho. Já tem mais Grandes tempos do MBL 2015. Sim. Alguém faça 9 a esse homem 10 parar de milhões mintar. de views no Facebook por Nossa, dia. cara, Por absurdo. dia. O Só que meme assim, desse era 150 mil 150. curtidas. Agora o Luigi tá certo e o cara... Alguém faça. Alguém faça esse homem parar de mintar. Ai, caralho. era um professor já desde 2005, né? Nossa, cara, professor de era história, legal né? aquela época. Então eu era professor desde 2005 e eu vendo aquilo acontecer, eu senti uma necessidade de colocar as coisas que eu estudava, as coisas que eu sei, para fora dos muros da escola. E eu fui lá e bolei a história, na época era Saia da Matrix, no meu canal e tal, e eu bolei o canal e eu comecei lá porque esse cara do só Saia da tinha Matrix? influenciador de Conhece, direita. cara? Sim, a gente teve um predomínio absurdo, Absurdo, cara. E assim, ó, por exemplo, eu sou formado em História. Só que eu sou marxista e o marxismo ele é uma linha política da economia política. Então não consegue haver pra gente separação entre economia e política. Então eu né? já... Não existe? você Não tá existe, cara. Para nós, toda a economia é política. Tá. A própria divisão de economia e política foi uma decisão política. falando? Ah, é? Isso aí, cara, assim, ó, vai ser criado, não existia. No tempo do Adam Smith, do Não, Marx... era uma coisa só? Se chamava economia política. Então não tinha essa separação. Essa separação, continuar ela vendo? já é parte do projeto porque não fala liberal da de gente? tentar Não, mas daí eu fazer tenho da medo que você fique economia concordando uma ciência mais exata. aí. É, Tô com verdade. medo. Se Não, separou não, a agora eu não quero economia saber da muito da história do política, se eu cara não me engano, agora. a obra Sim, foi mais pra inaugural, reagir essa queria- parte. Reagir aos memes. tá Muito bom, muito engraçado. Bons tempos desses memes Ô, cê- aí, cara. Você quer... Assim, bons tempos. Inclusive, o segundo meme que ele mostra, ele tá com o segundo logo do MBL. Na verdade, quem conhece a história do MBL sabe que o MBL teve 3 logos. Teve um que era uma bandeira do Brasil escrito Movimento Brasil Livre, e a gente falou, gente, vamos, né, cut the bullshit, MBL no logo. Aí era uma bandeira do Brasil quadradinho escrito MBL, e depois a bandeira do Brasil fica estilizada, e o MBL fica dobradinho pro lado, fica bem mais... Agora, assim, já tá bastante tempo com esse logo. Você acha que tem que mudar? Não, eu adoro esse logo. Você gosta? Aham. Ah, mudou um pouco, agora é uma digital.
Ô, olha pra câmera, o pessoal tá querendo que você olhe pra câmera. Tudo bem, tô olhando pra frente. Vamos lá. Aqui eu tava acostumado com o React. Obrigado por ter assistido esse incrível corte no canal Cortes do MBL. Já aproveita, se inscreve aqui no canal e divulga pros seus amigos. E se lembre, todo dia nós vamos ter mais cortes vindo de onde? Do nosso canal de lives. Nós temos uma live à tarde no canal vermelho e uma live à noite, que é o famoso MBL News. Se inscreve lá também e assista. Dê força pra quem traz verdade e inteligência numa política tão rasa hoje em dia.